Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre o magnetismo. Então vamos começar aqui um pouquinho da história do magnetismo. Existem vários registros históricos diferentes sobre a origem e de quem teve o primeiro contato com esse tipo de fenômeno. Mas eu peguei aqui um dos que são mais comentados, que é o conhecimento de uma pedra, de um mineral chamado de magnetita. Essa pedra ali da região da Ásia, né, segundo os registros, é da região da Ásia, com um nome semelhante chamado de magnésia. E nessa região, então, onde se conhecia esse mineral, essa pedra chamada de magnetita, já desde de muito tempo, lá em torno do século 6 a.C. Então, esse mineral ele já era conhecido com capacidade de atrair outros pedaços de metal e até outros pedaços dele mesmo. Então, era um fenômeno bem interessante porque ele se diferenciava um pouco do fenômeno elétrico que a gente conhece lá, os fenômenos eletrostáticos, onde você atrita uma pedrinha ou atrita um pedaço de âmbar num pedaço de lã, e esses materiais passam a ter essa característica de atração e repulsão. Então esse metal, esse mineral, ele não precisava desse tipo de ação. Ele já era por si só, já tinha essa capacidade por si só, sem precisar de nenhum tipo de ação sobre ele. Então ele já era conhecido há muito tempo atrás. E já se sabia também que ele tinha lados diferentes, né? Então ele tinha um lado que podia atrair e outro que podia repelir outros pedaços, dependendo da posição que você colocava. Então, como esse tipo de fenômeno, o fenômeno magnético, ele foi muito utilizado para a construção de bússolas, para navegação marítima, inclusive, os lados desse material foram atribuídos aí com o nome de norte e sul, né, por conta da navegação marítima, a qual ele foi muito empregado. Então, basicamente, a parte do magnetismo retoma então dessa parte aí da pedra magnetita, da onde vem então o nome de magnetismo, que é um mineral que tem essa capacidade de atração e repulsão, né, por conta de fenômenos que a gente vai estar vendo um pouquinho mais para frente aqui. Então, o nome norte e sul retoma então dessa ideia de que ele foi muito utilizado para navegação marítima na construção das bússolas. Bom, vamos ver aqui quais são os tipos de materiais magnéticos que a gente conhece hoje, quais são as classificações que foram criadas para os diversos tipos de materiais magnéticos. Então, olha só, o primeiro deles é o material diamagnético. Os materiais diamagnéticos eles são característicos por ter pouca ou nenhuma força de atração magnética quando eles estão na presença de um ímã ou de um campo magnético. Então, se você aproximar um ímã de um material que é diamagnético, ele praticamente não vai ser atraído por esse ímã. E ainda que exista uma força bem pequena de atração magnética, quase imperceptível, a hora que você tira esse ímã de perto desse material, esse fenômeno ele desaparece, né? Então, material diamagnético ele praticamente não é atraído pelo campo magnético de outro material. Então esse efeito ele desaparece quando ele não está mais na presença de um campo magnético. Um exemplo de material assim, né, são materiais que a gente conhece do dia a dia, que se você colocar o ímã perto ele não atrai. Por exemplo, plástico, né? Plástico, materiais cerâmicos, vidro, borracha, a maioria deles são diamagnéticos, eles não são atraídos por um material magnético. Outra coisa interessante é que o cobre, ele também é um material diamagnético. Às vezes a gente tem a sensação que todo metal ele é um material que é atraído por um ímã, né? Mas não. Existem muitos metais que são materiais diamagnéticos. Então, o cobre ele é um tipo de material diamagnético. Se você supor, por exemplo, que o magneto consegue controlar apenas o campo magnético, ele não teria muito efeito sobre vários metais que são diamagnéticos, inclusive o cobre. Ele não teria capacidade de fazer esse tipo de controle. Outro tipo de material é o material paramagnético. Os materiais paramagnéticos, se você colocar um ímã perto deles, eles vão ser atraídos, mas com pouca força. E se você retirar o ímã de perto deles, o fenômeno magnético desaparece. Então eles não vão continuar tendo essa capacidade de atração. Então, isso é um material paramagnético, eles são atraídos fracamente, e se você tira o ímã de perto deles, esse fenômeno de atração ou repulsão desaparece. Materiais que acontece isso, o alumínio. O alumínio é um material paramagnético, se você colocar o ímã perto dele,
ele é atraído com pouca intensidade, mas ele é atraído. E se você retira o ímã de perto dele, ele deixa de ter essa propriedade de atração, essa propriedade magnética. E por último, o material ferromagnético. O material ferromagnético é aquele que quando você coloca o ímã, ele é atraído fortemente pelo ímã. Outra característica interessante é que se o ímã ficar por muito tempo perto desse material ferromagnético, esse material ele passa a adquirir as propriedades do ímã. Então ele passa a se comportar como um material magnético, mesmo depois que você retira o ímã de perto dele. Então ele é como se você transformasse ele num ímã também, se você deixar ele por muito tempo perto de material magnético. É um fenômeno muito utilizado para a construção de bússolas, utilizando um material ferromagnético, esfregando esse material no ímã, né? Então você acaba adquirindo então essas propriedades magnéticas desse material utilizando o ímã. Um deles é o próprio ferro, né? E outros materiais aí utilizados na construção de ímãs. A maioria desses materiais ímãs, então, eles são materiais ferromagnéticos, são materiais que são utilizados em processo industrial para a construção de ímãs porque eles permanecem com a característica magnética e eles atraem fortemente outro material ferromagnético. Agora vamos para algumas características desse fenômeno do magnetismo, né? Primeiro deles, o que acontece dentro de um material, dentro de alguma coisa, para surgir esse fenômeno magnético? Bom, é como se dentro dos materiais existissem pequenos ímãs. Cada molécula funciona como um pequeno ímã. Só que esses ímãs, eles normalmente ficam, dependendo do material, ficam todos desalinhados, de maneira que o campo magnético que eles formam acaba se anulando. Então, por isso que o material diamagnético, ele não tem efeito nenhum de magnetismo sobre outros materiais, porque é como se esses ímãs ficassem todos esparramados em direções diferentes e um anulando o campo elétrico, o campo magnético do outro. Então, quando você coloca, por exemplo, eles sobre um campo magnético, eles vão se alinhar de maneira que vão tentar anular esse campo magnético a qual eles estão e não vão ter então esse efeito magnético sobre os materiais. Então, é como se esses pequenos ímãs se alinhassem de maneira a tentar anular esse efeito. Então, se você retirar esse campo magnético, o material permanece então com essas mesmas características, todos desalinhados, de forma que ele não interage com o campo magnético. Esse é o material diamagnético, como a gente já viu. Agora, se você coloca um campo magnético em um material que é paramagnético, essas setinhas que estão representando aqui o campo magnético, elas vão se alinhar com esse campo magnético. Então, para que ocorra essa interação com o campo magnético, você colocou ele, por exemplo, na presença de um ímã. Então, como elas estão agora todas alinhadas, esse material passa a se comportar como um ímã, né? E essa é a ideia principal desse campo magnético, dessas setinhas. Toda vez que você coloca um material perto de um ímã ou perto de um campo magnético, esses pequenos ímãs que existem dentro dos materiais, eles se alinham de maneira que o material passa a se comportar então como se fosse um ímã. A hora que você retira então esse campo magnético, se esse material é um material paramagnético, como nós vimos ali, eles vão voltar à posição inicial, voltar a ficar desalinhados e esse fenômeno desaparece, que é o material paramagnético. Já nos materiais ferromagnéticos, se você colocar eles perto de um campo magnético, eles vão ficar alinhados, essas setinhas vão ficar alinhadas, mas a hora que você retira eles de perto do ímã ou de perto do campo magnético, elas permanecem alinhadas. É o que faz ele permanecer com esse fenômeno magnético. Então, quando você retira o ímã de perto desses materiais, essas setinhas permanecem alinhadas, esses ímãs permanecem alinhados e esse material então se comporta como material ferromagnético. Agora, a atração e a repulsão é bem semelhante ao fenômeno da eletrostática, né? Onde você tinha lá cargas positivas e negativas, cargas de sinais opostos se atraem e de sinais iguais se repelem. Aqui é bem semelhante, o que muda é apenas o nome. O fenômeno magnético foi atribuído então o nome norte e sul para cada um dos lados de um ímã. Então, é a mesma ideia, quando você tem lados opostos, tipo norte e sul, eles se atraem. Quando você tem lados iguais, por exemplo, norte, norte e sul, eles se repelem.
Outra coisa interessante é o que diferencia o fenômeno magnético do fenômeno elétrico, né? A primeira diferença entre esses dois fenômenos é que no fenômeno magnético você não tem um monopolo magnético. O que isso significa? Se você pegar um material carregado com carga elétrica positiva e negativa, da maneira como a gente vê ele na figurinha, né, o mais e o menos, e você fazer lá o fenômeno da indução, para tentar separar carga positiva para um lado, carga negativa para o outro. Aí você corta esse material no meio. Se você fizer isso, você vai conseguir separar um lado com material carregado apenas com carga positiva e o outro material carregado com carga negativa. Já no fenômeno magnético não tem esse tipo de acontecimento. Se você pegar um ímã e cortar ele no meio, o que vai acontecer é que cada um desses pedaços vai se tornar um novo ímã, tendo suas partes norte e sul. Portanto, não tem então como você separar um ímã apenas com o lado norte e apenas com o lado sul. Então não existe um polo único magnético. Não tem como você separar só um dos lados deles, assim como no fenômeno elétrico. Outra diferença, como a gente já comentou, é que você não precisa fazer um processo de eletrização no ímã para que apareça esse fenômeno magnético, assim como na eletrostática a gente tem que atritar dois materiais para surgir o processo elétrico. Então, no fenômeno magnético você não precisa desse tipo de processo para fazer o fenômeno magnético acontecer. E também você não perde o efeito pelo uso, ou seja, no fenômeno elétrico, se você encosta um material no outro, ele distribui a carga elétrica e diminui o efeito de atração. Até mesmo você pode perder essa carga elétrica, escoar ela conforme o material que você encosta. No fenômeno magnético não, se você encosta um metal no ímã, você pode encostar quantas vezes você quiser, que ele sempre vai ter esse mesmo poder de atração, encostando quantas vezes você quiser. Então, olha só, vou estar fazendo com vocês aqui um pequeno experimento virtual. Então, olha só, aqui nesse experimento a gente pode ver aqui um ímã com os lados norte e sul, o ímã lado norte vermelho, o sul lado cinza, e aqui é uma bússola que eu posso movimentar. Então essa bússola, e de vermelhinho aqui também eu tenho o lado norte da bússola e de branco o lado sul. Então perceba que conforme eu movo essa bússola, né, ela tem esse movimento aleatório momentaneamente, mas na hora que eu paro ela sempre tenta alinhar os lados opostos. Perceba aqui ó, que o lado sul da bússola está mais alinhado com o lado norte do ímã. Se eu movimentar para o lado de cá, vai acontecer o inverso. Eu vou alinhar o lado norte com o lado sul, então perceba que o movimento dela, a posição dela, depende da posição que ela está desse ímã. Conforme a posição que eu coloco, ela sempre vai apontar, sempre vai tentar se alinhar com o lado oposto que está mais perto. Se eu colocar ela na região intermediária, cada lado vai tentar apontar para a sua região. Então o lado sul vai atrair o lado norte vai atrair o lado sul. Então qualquer posição que eu colocar essa bússola, ela vai sempre tentar apontar, se alinhar, dependendo das posições que estão esses lados do ímã. Bom, esse ímã, ele produz em volta dele, né, nessa região que a gente chama de campo magnético. O que é o campo magnético? É a região onde esse fenômeno magnético acontece. E conforme a posição que eu coloco, então, essa bússola, ela vai interagir com esse ímã através desse campo magnético. E conforme a maneira que está esse campo magnético, essa bússola, então, ela vai perceber como que esse ímã está e vai provocar esse alinhamento. Então imagina que eu pudesse colocar essa bússola em vários locais e tirar uma foto. Vamos supor, eu coloquei ela aqui, ó, nessa posição, tirei uma foto dela aqui. Coloquei ela aqui, tirei outra foto aqui. Então vou tirando uma foto dela em vários locais para ver qual que é a posição que ela vai apontar em vários desses locais. Se eu conseguisse fazer isso, essa foto ia ficar mais ou menos desse jeito aqui, ó. Olha só, mostrando a posição dela em cada local. Então essa foto ela ia mostrar como que essas pequenas bússolas iriam estar em cada local que eu colocasse elas. Se você colocar mais dessas bússolas, você vai perceber que elas formam um caminho, né, como se fosse uma linha. E essas linhas, esse caminho, a gente chama então de linhas de campo magnético. Essas linhas elas mostram então para onde que está o lado norte e onde que está o lado sul desse ímã. Então, se eu colocar aqui, ó, pode ver que a bússola vai tentar se alinhar conforme as setinhas que estão mostrando aqui nas linhas de campo magnético. Então, essa região em volta do ímã a gente chama de campo magnético
e ela pode ser representada por linhas de campo magnético. Essas linhas seriam então como se fosse a direção desse campo, né, ou a direção da bússola, se você colocar ela então naquela posição ali. Então, como se fossem várias setinhas. Então, conforme eu mexo aqui a bússola, ela tenta se alinhar conforme esse campo magnético. E perceba que se eu mexer também aqui o ímã, ó, elas vão se reajustar conforme a posição do ímã. Então, conforme eu mexo o ímã, olha só, as linhas de campo magnético também mexem, né? Então, conforme eu mudo aqui o ímã de local, esse campo magnético também se altera conforme a posição desse ímã. E como eu altero o campo magnético, né, eu altero também a posição da bússola. Olha só, se eu mexer para cá, ó, o campo magnético se altera e, consequentemente, a bússola vai tentar se alinhar com o novo campo magnético. Então, essas linhas que são formadas através da representação desse campo magnético, a gente chama de linhas de força de campo magnético. Então, eles mostram praticamente a direção desse campo conforme a posição que você está. Então, tem uma característica muito interessante dessa representação. Olha só, tem que gravar isso aqui. As linhas elas sempre saem do polo norte e vão em direção ao polo sul. Olha só, todas elas estão saindo do polo norte e indo em direção ao polo sul. Por que isso? Porque daí, conforme a posição que você está, se você pegar uma região aqui onde está essas linhas, elas vão sempre apontar a direção aonde o norte vai estar se direcionando. Então, se você colocar um ímã nessa posição aqui, ele vai tentar seguir o lado norte. Ou se você colocar nessa posição, o lado norte vai apontar para cá. Então, por exemplo, coloquei um ímã nessa posição aqui. O que vai acontecer? Ele vai tentar se alinhar com essa linha aqui, ó, e a linha está mostrando que o norte tem que apontar para essa direção. Então, na hora que eu soltar esse ímã, ele vai tentar se alinhar dessa forma aqui, ó, apontando no lado norte na direção da setinha. Por quê? Porque daí fica os lados opostos se atraindo, como a gente está vendo aqui, o norte atraindo o sul. Então, sempre as linhas de campo magnético são representadas saindo do polo norte e indo para o polo sul do ímã. Bom, algumas aplicações, né? O ímã tem diversas aplicações, entre elas a primeira delas que foi em grande escala foi a construção de bússolas, né? Que originou então aí a influência na navegação tanto marítima quanto aérea. Então todo tipo de navegação, até terrestre mesmo, né? Para você poder saber onde é que está o norte, o sul e com isso você conseguir olhar, saber se orientar em um mapa. Então a construção de bússolas é uma das aplicações aí do magnetismo, mas não só isso, né? Como que acontece então essa orientação da bússola? A Terra ela funciona como se ela tivesse um grande ímã dentro dela, produzindo então um campo magnético. Então a bússola ela nada mais é do que um ímã que tenta se alinhar com o campo magnético terrestre. Então esse campo magnético terrestre, né, ele tem alguns fenômenos que ocorrem ali na parte interna do planeta e alguns de parte externa também, que produzem esse campo magnético. E esse campo magnético, então, ele sempre ele é alinhado aí próximo à região norte-sul. Ele não é exatamente no eixo da Terra, ele é um pouco deslocado, mas ele ajuda então nessa orientação norte-sul. Quando você coloca então o ímã de maneira livre, por exemplo, em cima de um eixo ou até em cima da água, ele sempre vai tentar se alinhar com esse campo magnético. A parte interessante são os nomes. Então, esses nomes, norte e sul, eles são associados a um ponto geográfico, mas na verdade, como existe o ponto magnético e o ponto geográfico, eles ficam da seguinte forma, olha só. O ímã, ele precisa ter o lado norte dele atraído pelo lado sul. Então, se o lado norte do ímã aponta para o norte geográfico, é porque o sul magnético do planeta está apontado para o norte geográfico. Então, olha só, aqui seria o norte geográfico do planeta. Então, para o ímã apontar o lado norte para cima, é necessário que o sul magnético esteja apontado para o lado de cima. Então, o norte geográfico coincide com o sul magnético, para poder acontecer então que a bússola aponta o lado norte corretamente. E o lado sul geográfico coincide com o lado norte magnético, justamente por conta dessa oposição da atração do lado norte e o lado sul. É claro que isso são apenas pontos de referência, né? Não é que lá em cima tem uma plaquinha escrito Polo Norte, Sul magnético, algo parecido. Não, é apenas ponto de referência. Mas como o norte magnético é para cima, o sul magnético também tem que estar para cima.
Mas a aplicação do campo magnético da Terra não é somente alinhar ímãs e bússolas, né? O campo magnético da Terra ele nos protege da maior parte da radiação do Sol, que poderia ser muito nociva aqui para a vida no planeta. Então, o campo magnético da Terra, representado aqui de azul, ó, ele vai muito além das fronteiras da atmosfera e ele nos protege dessas radiações cósmicas, inclusive da radiação extrema emitida pelo Sol, que poderia causar grandes danos aqui à vida do planeta. Então, o campo magnético serve como um escudo protetor para o nosso planeta. É claro que o ímã ele é capaz de movimentar coisas, né? E a movimentação dele também é muito importante nos equipamentos elétricos. Então, através do magnetismo, a gente foi capaz de construir equipamentos como, por exemplo, motor elétrico, os alto-falantes, né? Fones de ouvido. Então, tudo isso são equipamentos que se movimentam através de ímãs, através de fenômeno magnético e elétrico. E a gente vai estar vendo mais para frente como que acontece então a transformação de um em outro. Mas a presença do ímã nesses equipamentos é muito importante, porque através desses fenômenos que esses materiais conseguem se movimentar, produzindo então, girando alguma coisa ou produzindo o efeito sonoro. E até mesmo o fenômeno inverso, se você movimentar um ímã, é capaz de produzir fenômenos elétricos, e esses fenômenos podem ser utilizados, por exemplo, no microfone, onde as ondas sonoras movimentam o ímã e ele produz os sinais elétricos. É claro que não só isso, né, mas a gente consegue hoje em dia dominar não só o ímã, mas o próprio campo magnético, que é produzido de maneira oscilante, que é o fenômeno eletromagnético, e captar e emitir esse campo magnético através de antenas, e com isso produzir aí os sinais eletromagnéticos de comunicação, de celular, de rádio, equipamentos e até mesmo estudar o espaço através de ondas eletromagnéticas vindas do espaço, observando então essas variações de campo magnético e elétrico, né? Então, o fenômeno magnético está presente aí em diversos equipamentos.